Bom, pessoal, mecanismo de ação da digoxina. A digoxina, pessoal, é um fármaco utilizado por pessoas, por pacientes que estão tendo uma diminuição da força de contração cardíaca. Então, o principal intuito da digoxina é melhorar essa força de contração cardíaca. Por conta disso, a digoxina ela é chamada de um glicosídeo, um glicocorticoide cardíaco, também chamado de digitálico cardíaco. Ela pertence à classe dos digitálicos e é o principal digitálico utilizado. Digitálico porque ela vem da planta digitalis, tá? E glicosídico cardíaco porque ela dá força, dá energia para o coração. E como que ela faz isso, né? O mecanismo de ação da digoxina, pessoal, ele é o seguinte: esse fármaco ele vai inibir a enzima. Beleza, vó. Não, obrigado. Daqui a pouco eu vou lá. A digoxina, vamos retomar então. Qual é o mecanismo de ação desse fármaco, né? A digoxina ela age de forma a inibir a enzima sódio-potássio ATPase, ou seja, a bomba de sódio ATPase, né? Melhor dizendo. Ao você inibir, aqui ó, inibiu a bomba de sódio-potássio. Ao você inibir a bomba de sódio-potássio na membrana dos miócitos, que são as células contrácteis cardíacas, ao você inibir essa bomba, lembrem o que essa bomba faz lá no miócito? Vamos retornar aqui, ó. Vamos retornar para a contração do coração aqui. Nós tivemos todo o processo contráctil que eu expliquei para vocês. Estamos na fase de relaxamento. No relaxamento, parte do cálcio vai para o retículo sarcoplasmático. Parte do cálcio é mandado para fora através do trocador de sódio-cálcio. Para que esse trocador permaneça funcionando, a bomba de sódio e potássio precisa estar funcionando também para pegar o sódio que entra pelo trocador e mandar esse sódio para fora. Quando você inibe a bomba de sódio e potássio, o que ocorre? Você para de pegar o sódio que está entrando e para de mandar ele para fora. Com isso, ocorre acúmulo de sódio no interior da célula, por conta do trocador de sódio-cálcio. Quando ocorre o acúmulo de sódio na célula por conta que a bomba de sódio e potássio foi inativada, né, por conta da digoxina, quando ocorre então o acúmulo desse sódio, a concentração de sódio dentro da célula e fora da célula começa a se equiparar, né? Começa a ficar próxima. Com isso, o sódio para de conseguir entrar na célula, né? Ele para de conseguir entrar na célula. Se ele para de conseguir entrar na célula, o que vai ocorrer? O cálcio para de conseguir sair da célula. Então, nem o sódio vai conseguir entrar, nem o cálcio vai conseguir sair. Com isso, pessoal, isso, na realidade, vai gerar um acúmulo de cálcio no interior da célula cardíaca, no interior do miócito. E esse acúmulo de cálcio, por sua vez, é favorável para esse paciente que está com a diminuição da função cardíaca, com a diminuição da força de contração, pois esse acúmulo de cálcio vai favorecer a manutenção do processo contráctil. Então, ao invés de você relaxar esse coração quando ele acha que ele deve relaxar, pois esse é um coração disfuncional do paciente que usa a digoxina, você vai falar assim, ó, não, coração, você vai continuar contraindo, né? Porque eu estou deixando cálcio no seu interior. Então, a duração da contração se torna maior, pessoal. Esse coração demora menos tempo, ele fica menos tempo relaxado e tem um tempo de contração maior, gerando uma contração mais forte e mais efetiva por conta do aumento da concentração do cálcio. Tá certo? Então, o mecanismo de ação da digoxina é esse. É bloquear essa bomba de sódio e potássio, e o bloqueio dessa bomba de sódio e potássio gera também a inativação do trocador de sódio e cálcio. Com isso,
ocorre o aumento de cálcio intracelular e esse aumento do cálcio intracelular vai tanto aumentar o tempo de contração quanto a força da contração, porque a contração ela é reflexo da concentração de cálcio. Quanto mais cálcio você tem, mais vigorosa será a sua contração cardíaca, tá bom? Então, esse é um fármaco que é chamado de agente inotrópico positivo. O que significa isso? Ser inotrópico significa participar da força de contração, tá? Então, se ele é inotrópico positivo, significa que ele eleva a força da contração cardíaca, tá bom? Então, ele é um agente inotrópico positivo, né? Ele é um agente que amplia a força de contração cardíaca. Além disso, pessoal, a digoxina ela consegue regular também a frequência cardíaca, tá? Então, para alguns pacientes, ela é utilizada para o paciente que está em insuficiência cardíaca, né? O coração está insuficiente e algumas fontes trazem que ela pode ser utilizada também em alguns casos de fibrilação de arritmias, tá? Pois ela também regula a frequência. Quando a digoxina regula a frequência cardíaca, ela é chamada de agente cronotrópico positivo, beleza? Então, inotrópico significa contração, né? Significa que ela está agindo na força de contração. Se é inotrópico positivo, aumenta a força de contração. E quando a digoxina age nesses casos de arritmia, né? Melhorando a frequência cardíaca para que ele bata de maneira correta, ela está agindo como agente cronotrópico. E se está melhorando o processo de frequência, é um cronotropismo positivo, tá? Show de bola. Então, a digoxina é isso. E para fechar a aula, o professor Pedro, na minha época de tutoria, fez 2 perguntas. Como o medo age no sistema nervoso autônomo, né? Como? Pessoal, isso nós já respondemos. O medo age ativando o sistema nervoso simpático. Então, o medo é um grande desencadeador do sistema de luta ou fuga, né? Quando você está com medo, o sistema de luta ou fuga ativa para se você precisar lutar contra aquilo que você está causando medo ou fugir, você faça isso de maneira rápida. Então, o medo age de forma a ativar o sistema nervoso simpático para que o mecanismo de luta ou fuga se torne ativo. E nós já explicamos tudo o que o mecanismo de luta ou fuga faz, né? E por fim, o propanolol exerce influência sobre o músculo estriado esquelético. O que é o propanolol? O propanolol, pessoal, é um fármaco da classe dos beta-bloqueadores, tá? Mas ele é um beta-bloqueador não específico. Ele bloqueia os receptores beta 1, beta 2 e beta 3. Então, quando ele gera esse bloqueio dos receptores beta, o propanolol é um grande inibidor, portanto, do sistema nervoso simpático, né? Já que ele inibe os receptores beta 1, beta 2 e beta 3, que são receptores do sistema nervoso simpático. Então, pessoal, qual a influência que essa inibição dos receptores beta exerce no músculo estriado esquelético? São 2 influências principais. No músculo estriado esquelético, tem-se os receptores beta 2 adrenérgicos, e esses receptores beta 2, pessoal, estão relacionados ao processo de tremor no músculo esquelético, tá? Além disso, o sistema nervoso simpático, de forma geral, por ser um sistema que estimula a contração, né? Já que no estado de luta ou fuga, seu músculo vai estar contraído, né? Para que você consiga correr, o sistema nervoso simpático, de forma geral, gera um enrijecimento da musculatura esquelética e favorece esse tremor. Por conta disso, o propanolol ele é utilizado muitas vezes como relaxante muscular da musculatura esquelética, a fim de evitar os tremores da musculatura esquelética. Então, como que o propanolol inibe os tremores da musculatura esquelética? O propanolol é utilizado para inibir tremores na musculatura esquelética, pois, por ele ser um bloqueador beta 2, também, né,
por ele ser um beta-bloqueador não específico, ele bloqueia os receptores beta-2. Ao ele bloquear os receptores beta-2 e esses receptores beta-2 estão relacionados ao processo de tremor, então, ao ele bloquear os receptores beta-2 que estão relacionados ao processo de tremor na musculatura esquelética, ele reduz o processo de tremor da musculatura esquelética, favorecendo que não ocorra o tremor. Além disso, por ele ser um beta-bloqueador inespecífico, ele é um beta-bloqueador do sistema simpático. O sistema simpático, nervoso simpático, amplia o processo de tremor também, né, já que ele gera esse enrijecimento muscular. E ao ele bloquear o sistema nervoso simpático, ele favorece, portanto, também a redução desses tremores no músculo esquelético. Então, ele age de duas formas, tanto através do beta-2 quanto através de um bloqueio geral do sistema nervoso simpático para impedir que esse sistema nervoso simpático atue no músculo esquelético e gere o tremor, certo? Então, é essa a influência do propanolol. Pessoal, uma frase aqui para vocês. Quando você tiver finalizado uma meta, não olhe para ela como a linha de chegada. Olhe para ela como o próximo ponto de partida para a sua conquista. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo ótimos estudos e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.